Nós temos estudado então a sequência sobre a doutrina de Deus, e dentro do assunto doutrina de Deus nós temos falado sobre o decreto de Deus, né? E esse é um assunto que causa confusão naqueles que não são de uma tradição calvinista, e mesmo pessoas que vêm de uma tradição reformada, de igrejas reformadas, obviamente um momento ou outro são atacados por algum tipo de dúvida, o que é comum. Porque obviamente a ação de Deus ela é revelada, ela não faz parte da inclinação natural do homem em aceitar e entender as coisas de Deus. É por isso que Deus nos revela a sua palavra, e ao entendermos o propósito de Deus, então nós também nos submetemos ao conhecimento de Deus, né? Dentro do assunto do decreto de Deus, agora fazendo um corte um pouco mais preciso, dentro dos decretos de Deus, nós falaremos agora sobre predestinação, né? Nosso estudo hoje será sobre esse assunto, ou pelo menos uma introdução à doutrina da predestinação. Quando falamos de decreto de Deus, isso é um todo abrangente. O decreto de Deus é aquele ato de Deus, a obra de Deus realizada na eternidade, em que apenas o Pai, Filho e Espírito Santo, eles no conselho eterno decidiram tudo o que aconteceria. Então todos os eventos, todos os acontecimentos, toda a existência de todos os anjos, pessoas, todas as ações, todas as interações, tudo, absolutamente tudo foi decretado por Deus. Então isso tem a ver com decreto. Quando nós falamos de predestinação, a predestinação tem a ver com algo mais específico. Seria o decreto de Deus direcionado para o fim do homem, né? Para a finalidade ou a condição última do homem. E aí, nesse sentido, seria o estado de salvação. Então, aqueles que Deus escolhe para serem amados por Ele, para serem salvos, para serem destinados à vida eterna. Mas para estudar esse assunto nós precisamos rever alguns pontos, e essa aula de predestinação ou sobre predestinação, na verdade será uma aula de transição, né? Então nós não vamos já estudar hoje todo o assunto predestinação, mas nós vamos fazer uma aula de transição para que nós possamos lembrar alguns pontos importantes, necessários, para que o nosso assunto seja devidamente abordado. Primeira coisa que nós precisamos lembrar, né, é que a doutrina da predestinação ela não pode ser estudada de forma solta. Às vezes algumas pessoas de outras igrejas evangélicas, quando ouvem ou leem na Bíblia, ou algum teólogo ouve algum sermão, e eles ouvem sobre predestinação e alguém lhes dá uma definição mais ou menos precisa, né? E o assunto incomoda e elas pensam, como assim? Deus, Ele é amor, né? Deus, Ele tem o propósito de salvar, Ele enviou Jesus para salvar todas as pessoas, como que Ele pode destinar alguém ao inferno, né? Então geralmente esse é o raciocínio de pessoas que não fazem parte de uma tradição reformada ou calvinista, porque elas têm alguma dificuldade quanto a esse assunto. Então nós estaremos abordando alguns pontos. O primeiro deles é que nós não podemos estudar a doutrina da predestinação de forma solta. Eu quero estudar sobre predestinação. Espera aí. A primeira coisa que nós precisamos estudar é sobre a soberania de Deus. Quem é Deus? Os atributos de Deus. Acho que esse é o primeiro ponto que nós precisamos levantar para que o assunto seja segura e devidamente tratado. Porque senão nós cairemos num erro fatal de questionarmos a autoridade de Deus, de não entendermos como que Deus age, como que Deus é soberano, como que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele decide todas as coisas, governa todas as coisas, sustenta todas as coisas, conduz todas as coisas para um fim. Ele está soberanamente no controle, no governo de tudo que existe, né? Então esse é o primeiro ponto. Nós não podemos estudar a doutrina da predestinação de forma aleatória. Eu quero estudar sobre predestinação. Isso pode causar mais mal, mais confusão, mais dúvida, mais angústia e inclusive talvez
mesmo que a pessoa que esteja explicando não tenha essa intenção, mas o resultado será que aquele que está curioso para entender o assunto, ele poderá ter mais dúvidas, e às vezes dúvidas acerca de quem é Deus do que propriamente sobre o assunto da predestinação. Então a grande dificuldade não é entender a doutrina da predestinação, mas tudo aquilo que envolve ela. Então, se esse é o problema, nós precisamos primeiramente estudar tudo que envolve a doutrina da predestinação, para que possamos estudar a doutrina em si. Então, o primeiro ponto: não estude doutrina da predestinação pela doutrina da predestinação. O que nós precisamos estudar então? Em primeiro lugar, nós precisamos estudar a doutrina de Deus. Nós precisamos ver a soberania de Deus, os atributos de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus e o exercício de Deus, executar todas as coisas. Nós precisamos entender que Deus não é somente um Deus que deseja, mas é um Deus que realiza. Ele não é somente um Deus que prevê, mas Ele prevê porque Ele determinou, Ele está garantindo os resultados. Não há apenas uma expectativa em Deus, há realmente uma realização da sua perfeita, absoluta e soberana vontade. Então nós precisamos nos voltar à doutrina de Deus em primeiro lugar. Uma outra doutrina necessária, pelo menos de uma passadela para que possamos entender esse assunto, é a doutrina do pecado e os efeitos do pecado, as consequências do pecado, né? Curiosamente, no Sino de Dort, quando eles foram responder ao partido remonstrante, aos arminianos, discípulos de Jacobo os armínios, a primeira doutrina que eles abordam é a doutrina do pecado, né? Por quê? A doutrina do pecado, ela revela o homem na sua condição natural. Ele é indigno, ele não merece nada, ele é incapaz de merecer salvação, ele é incapaz de agir por meritocracia diante de Deus, porque Deus, ele é perfeito, ele é altíssimo, ele é inalcançavelmente absoluto nas suas exigências. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, nós precisamos lembrar que não só o pecado, a doutrina do pecado, mas também as consequências do pecado. As consequências do pecado fazem com que o homem se torne incapaz, inábil, morto, aquilo que numa figura de linguagem você encontra lá em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, declarando que o homem está morto nos seus delitos e pecados. E não somente morto, essa não é apenas uma condição espiritual, de morte espiritual, mas ele está escravizado pela carne, escravizado pelo mundo e escravizado por Satanás. Então você tem uma situação em que o homem, nas consequências do pecado, ele é inábil, ele é incapaz, ele não pode preparar-se, ele não pode fazer, ele não pode produzir, ele não pode alcançar o padrão exigido por Deus. O homem, por natureza, ele merece a morte. O salário do pecado é a morte. Então esse é o segundo ponto que nós precisamos entender quando vamos falar a respeito de predestinação. Então primeiro, nós temos que falar sobre a soberania de Deus. Um Deus que é soberano, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que não é resistido, um Deus que é eficaz em suas obras, um Deus que é Deus, verdadeiramente Deus, em tudo que Ele é, em tudo que Ele faz, e tudo que Ele faz reflete aquilo que Ele é. Então, Ele sendo justo, tudo que Ele faz produz justiça. Ele sendo bom, tudo que Ele faz produz bondade. Ele sendo verdadeiro, tudo que Ele faz produz a verdade. Ele sendo santo, tudo que Ele faz produz santidade. Ele sendo soberano, tudo que Ele faz é eficazmente realizado e não pode falhar, não pode frustrar, e toda a sua vontade é perfeitamente cumprida. Tudo que Deus é, revela-se naquilo que Ele faz. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos lembrar antes de estudar sobre predestinação. Segundo, nós precisamos lembrar sobre a natureza, a queda do pecado, do homem no pecado e as consequências do pecado na vida do homem. Morto, escravo, inimigo de Deus, ou em hostilidade contra Deus, debaixo da ira de Deus e numa relação de condenação, de escravidão, de morte. A Bíblia ela descreve em tons escuros e tenebrosos, tristes,
a real situação em que todo ser humano, nascido no seu estado natural, sem a graça de Deus, se encontra. Então nós precisamos lembrar desse segundo ponto. O terceiro ponto que nós precisamos estudar antes de ver sobre a doutrina da predestinação é que ele está incluso em todo o decreto de Deus. Então a doutrina da predestinação, como eu já disse no início, ela é uma doutrina, apenas parte de uma doutrina maior. Nós precisamos lembrar que a doutrina do decreto é algo totalmente abrangente. Deus não predestina e deixa todas as demais coisas aleatórias. Deus não predestina e deixa o futuro, as situações, todas as coisas acontecendo, todos os seres morais agindo com plena autonomia, onde Deus não pode intervir, onde Deus não pode agir, onde Deus não interage e onde Deus não pode produzir resultados, né? Então nós devemos lembrar, em terceiro lugar, que a doutrina da predestinação, ela precisa ser estudada dentro de um contexto maior, que é a doutrina do decreto. E com muita sabedoria, os nossos pais na Assembleia de Westminster, eles, quando vão tratar a respeito da predestinação, eles não fazem num capítulo isolado, mas eles o fazem dentro do capítulo do decreto. Por isso que no capítulo do decreto eterno de Deus, capítulo 3, do parágrafo 1 ao parágrafo 2, a declaração doutrinária se refere ou se propõe a descrever o decreto de Deus como um todo. Tudo que Deus faz, tudo que Deus realiza, tudo que acontece, tudo, absolutamente tudo, Deus está no controle, Deus está no domínio. Mas observe bem, a partir do terceiro parágrafo, os nossos pais na Assembleia de Westminster, eles começam então a descrever de uma forma mais precisa a doutrina do decreto aplicado ao fim, ao destino dos homens, né? No parágrafo 3 diz assim: pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros preordenados para a morte eterna. Então a primeira coisa que nós somos lembrados é que todos os seres morais, e existem apenas dois seres morais em toda a criação, os homens e os anjos, e estes foram criados para responder a Deus, para interagir com Deus, para obedecer a Deus e para manifestar a glória de Deus de forma consciente, de forma volitiva, de forma afetiva, numa relação perfeita com Deus. Então Deus, ele destina esses dois, dentre desses dois grupos. Então há uma predestinação dos homens e uma predestinação dos anjos. Dentre dos anjos nós temos uma predestinação que define quem deles, porque todos os anjos foram criados perfeitos, santos. E a predestinação dos anjos tem a ver com Deus preservá-los no seu estado de graça, no seu estado de perfeição. E os que não foram predestinados foram entregues para si mesmos e, liderados pela rebeldia, eles caíram do seu estado de graça, tornando-se em demônios. Então todos os anjos, eles foram criados perfeitos. Todavia, aqueles que não foram predestinados para preservar o seu estado em graça e perfeição, estes caíram, porque foram preteridos, foram rejeitados por Deus. É por isso então que nós vemos a palavra de Deus declarando em Romanos, né? Romanos capítulo 9, verso 22 a 23. Romanos 9, 22 a 23, diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, né? Então Deus, ele soberanamente pode escolher aqueles que serão vasos de glória e vasos de ira, né? Vasos de desonra, para que possam ser
destinados à condenação. Então nós temos a palavra de Deus sendo muito clara. Lá em Mateus capítulo 25, Evangelho de Mateus capítulo 25, Mateus 25, verso 41. Então o rei, se referindo a Jesus, então o rei também dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então nós temos aqui uma declaração de que o fogo eterno, o lugar de condenação, ele antes da fundação do mundo foi planejado para o diabo e seus anjos. Mas observe bem, seguindo o raciocínio, Deus primeiramente queria todos os anjos perfeitos e santos. Todavia Deus predestina alguns para que eles continuassem perfeitos e santos. Os demais Ele não predestina, mas Ele os reprova, Ele os pretere, Ele os rejeita para que eles caiam e tornem-se em demônios. Deus já havia, antes de criá-los, determinado que este grupo rejeitado, sob a ira de Deus, fosse então objetos da sua ira, vasos da sua ira, conforme é declarado lá em Romanos 9, verso 22 e 23, e estes então são destinados ao lago de fogo. Eles já são preparados antes da fundação do mundo para serem demônios e para que eles então pudessem ser lançados no lago de fogo, um lugar criado primeiramente para o diabo e os seus anjos. A Escritura então ela fala desses detalhes, mas observe bem, tudo está decretado. Então o terceiro ponto do nosso assunto, nosso estudo aqui, é que tudo estava decretado, tudo estava. Então a predestinação não pode ser usada, não pode ser estudada de uma forma isolada do decreto. Pelo contrário, a predestinação só faz sentido dentro de uma estrutura de decreto, onde Deus decreta todas as coisas. Porque o grande detalhe é, se Deus não decreta todas as coisas, como Ele pode garantir resultados quanto ao destino final ou à predestinação de tudo aquilo a que Ele quer levar a cabo, aquilo que Ele quer levar a um final que consumadamente revela a vontade perfeita de Deus. Então nós precisamos entender, em primeiro lugar, a soberania de Deus, o Deus que nos seus atributos, na sua glória, na sua soberania governa todas as coisas. Segundo, nós precisamos lembrar da incapacidade, da escravidão, da inabilidade, no demérito natural do homem, na incapacidade em ele resistir, frustrar ou ele fazer com que Deus fale, Deus venha a errar em algum propósito estabelecido. E terceiro, nós precisamos lembrar que a doutrina da predestinação precisa ser estudada dentro de um plano maior, dentro de uma estrutura maior, que é a doutrina do decreto, né? Então nós estaremos estudando a partir de quinta-feira que vem, mais especificamente a doutrina do decreto. Esses 3 pontos precisam sempre ficar na nossa mente. Deus é soberano, o homem é incapaz de obedecer, de salvar-se ou de preparar-se para isso, porque ele, na sua condição de caído debaixo do pecado de Adão, ele tem demérito natural, ou seja, ele não consegue merecer nada da parte de Deus. E terceiro lugar, nós não podemos estudar a doutrina da predestinação de forma isolada, mas precisamos estudá-la dentro de um plano maior, de uma estrutura maior, que é o decreto eterno. Encerrando, eu quero então fazer a leitura de Romanos capítulo 11, porque quando nós falamos sobre predestinação, nós não devemos nos aproximar dessa doutrina como meros curiosos. Nós não podemos ler, estudar esta doutrina apenas para usá-la como uma ferramenta de contenda, de discussões, irmos para a internet, para as redes sociais, a fim de debater e mostrar que nós estamos certos.
nós devemos lembrar que ela faz parte da palavra de Deus, ela faz parte dos altos mistérios de Deus, e esta doutrina deve nos levar a temor, a gratidão, a dependência, ao louvor do nome do Senhor. Nós devemos ter prudência ao tratar desses assuntos difíceis e que estão revelados na Escritura, e nós devemos nos submeter. Se nós não entendermos alguma coisa, o problema está em nós, não na Escritura. A limitação é nossa e não da Escritura. Nós precisamos nos submeter e glorificar a Deus. É por isso que Paulo, encerrando o assunto sobre a eleição de Israel, onde ele já começa desde o capítulo 8, 9, 10 e 11, no final do capítulo 11 ele diz assim, Romanos 11, verso 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Então nós devemos ter este sentimento nos dominando o tempo todo. É claro que a curiosidade pode fazer parte como uma motivação para aprendermos mais. É claro que o desejo de defender, de ensinar e de lutar pela verdade deve estar sempre nos acompanhando. Mas nós devemos cuidar para que o nosso estudo da palavra não se limite apenas à curiosidade. E nós devemos tomar cuidado para que o entendimento da doutrina da palavra de Deus não se torne apenas uma ferramenta para degladiarmos nas redes sociais ou nas nossas conversas pessoais, mas que possamos aprender a sã doutrina para ter saúde espiritual, para evangelizar com fidelidade e para dar uma segurança, firmeza, solidez no compromisso com Cristo, a partir da verdadeira doutrina, da sã doutrina, daquilo que realmente vai nos fazer bem e glorificar a Deus. Até quinta-feira que vem, nós estaremos continuando nosso próximo estudo, e aí nós abordaremos sobre predestinação no Antigo Testamento e predestinação no Novo Testamento. Deus abençoe.